aí, galera? Tudo bem com vocês? Ok, gente, vamos lá. Revisãozinha sobre os assuntos da aula passada, classificação das drogas. Página 41. As drogas, então, vocês viram ali que elas são classificadas em 3 grupos apenas. Apenas 3. Bem facilzinho de lembrar. Temos as depressoras, os estimulantes e os alucinógenos. É fácil de lembrar pelo que elas fazem, tá? As drogas depressoras, elas vão deixar o cérebro mais lento, você fica mais calmo, né? A sua ansiedade passa e tudo mais. Né? Geralmente elas diminuem até a concentração e a atenção, porque tu fica meio zen, assim, sabe? Meio good vibes. Bem lento mesmo. Então aqui temos alguns calmantes, né? Alguns medicamentos que regulam o sono, controlam a ansiedade. O álcool também entra aqui. Morfina, que é para dor, né? Para parar um pouco a dor. E a heroína entra aqui também. As estimulantes fazem o contrário. Elas fazem o teu cérebro ficar ligadão, acelerado. Geralmente ela causa até falta de sono. Você não consegue dormir. Né? Elas te dão energia. E aí aqui nós temos a cocaína, o crack, o tabaco que está presente no cigarro, a cafeína e a anfetamina que está presente em alguns medicamentos. E a cafeína, ela está em alguns produtos, como o café, alguns refrigerantes, que são à base de cola, né? Como, por exemplo, a Coca-Cola. Alguns chás, não são todos, tá? Mas alguns. E outras bebidas energéticas. Então, sempre olhem, tá? Porque nos ingredientes, geralmente, sempre tem lá o que tá nos ingredientes. E, claro, depois eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a cafeína, que está na página 42. E também sobre um outro tipo de droga, que às vezes a gente não chama de droga, né? Mas que também pode ser viciante. E aí, as drogas alucinógenas, que elas dão uma percepção totalmente diferente, né? Do seu estado de espírito. Geralmente ela afeta totalmente o seu psicológico, ali, o seu cérebro, né? E elas te trazem uma sensação de bem-estar, né? De leveza, de prazer, tudo. Você fica feliz com esse tipo de droga, né? Que são as alucinógenas. E como exemplo, nós temos aqui a maconha, é a que mais é usada para isso, né? Para você se sentir bem e tal. LSD, êxtase e algumas outras substâncias que são extraídas de alguns tipos de cogumelos. Não são todos os cogumelos que fazem isso, são alguns tipos específicos, tá? E aí aqui na página 42, galera, sobre o uso do café, só para vocês verem como o café ele pode ser às vezes bem prejudicial, tá? Porque ele é um dos estimulantes mais utilizados por nós, né, hoje em dia, e geralmente sem ter uma razão, né? Quando a gente usa estimulante é para a gente ficar com energia, é para a gente não dormir por alguma razão, e a gente toma o café geralmente para, sei lá, porque gosta de tomar, não é para um objetivo específico. Eu tomo café porque eu gosto de tomar café. Não é para eu ficar ligado nem nada desse tipo, é só porque eu gosto de tomar mesmo. Né? Então ela está presente em muitas bebidas, às vezes a gente toma nem sabe que está tomando, que tem cafeína nos negócios, né? Então ali temos refrigerantes, né? O refrigerante que mais tem cafeína é a Coca-Cola. Temos o café e alguns tipos de chá, como chá preto, chá verde e a mate, né? A erva mate. Está presente em todos esses. Essas bebidas, essas que contêm cafeína, geralmente são consumidas constantemente. Tá todo dia no nosso lar, né? Na mesa de casa lá. Seja no café da manhã, seja no almoço, tomando um refri, seja num chazinho da tarde. Geralmente ela tá presente, né? O pessoal usa muitas vezes chá preto ou chá verde. O chá preto, ele às vezes é colocado junto com outros tipos de chás, inclusive. Não sei se você sabe, mas tem algumas receitas de chás que levam o chá preto junto. E é um dos melhores chás que tem. Não sei quem que já tomou, mas ele é muito gostoso. Né? Eu geralmente não tomo mais. Eu estou tentando parar de tomar porque deixa realmente o cérebro muito acordado. E o que é o ruim disso? Nosso cérebro, ele precisa descansar um pouco, tá, gente? Assim como todo o nosso corpo precisa descansar em algum momento, a gente precisa deixar o nosso cérebro mais tranquilo, mais zen, não deixar ele sempre agitado. Se ele fica estimulado constantemente, isso pode prejudicar, né? Lembra, tudo que é demais pode fazer mal, né? E o que é de menos também pode fazer mal. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio. Então, com o tempo, né, ao passar do tempo, a gente... o cérebro pode dar algumas coisas, né? Não estou dizendo que você vai ter
vai ter um derrame, nada desse tipo, porque toma cafeína. Nada a ver, tá? Tô falando que com o passar do tempo você cada vez mais fica mais viciado, né? Você quer tomar mais e aí parece que o seu corpo necessita ingerir aquilo ali e geralmente doses cada vez maiores, né, de cafeína. E geralmente quem consome sempre permanece bastante ativo, né? Tem algumas exceções? Tem. Mas geralmente quem consome isso direto fica bastante ativo, né? E agitado, e enfim, às vezes nem percebe. E às vezes, pessoas que têm insônia, né, continuam tomando cafeína sem saber, às vezes, né? Em vez de parar para poder dormir melhor, vão lá e tomam remédio para dormir, né? Então, às vezes é só parar. Às vezes, né? É só parar com a cafeína. Daí, lá na página 42, tem algumas coisas que vocês podem ver ali os efeitos causados, né, pelo consumo que é frequente da cafeína. Olha no cérebro, o que acontece no seu sistema nervoso central. Você fica irritado, pode te dar ansiedade, você fica inquieto, às vezes pode dar confusão mental, às vezes delírio, não é sempre, tá, gente? Não é agora, porque, ai meu Deus, eu tomo cafeína, eu vou ter isso aqui. Não, isso aqui pode dar. Você delira, fica maluco? Você fica delirando, tipo, vendo coisa que não... Sabe, tipo, alucinação e essas coisas? Pode te dar dor... Igual maconha, né? E tipo, parecido. Pode te dar dor de cabeça, pode ter perda de memória e insônia, como eu falei aqui, né? Insônia é um dos principais que pode dar. Nos músculos, pode causar convulsões, tremores, contrações, hiperextensão. Nos pulmões, falta de ar. Nos olhos, flashes de luz, né? Umas faíscas de luz, assim, enxerga porque está super estimulado, né? Coração pode dar uma taquicardia, ou seja, o coração acelera bastante, e uma pressão arterial elevada. No estômago, você pode sentir um desconforto, náuseas, vômito e úlceras. E nos rins, pode aumentar a frequência da urina. Isso aqui é sempre, toda vez que você toma? Claro que não, né, gente? Tô falando isso aqui que pode acontecer no decorrer do tempo, né? Digamos que você seja uma pessoa que tomou café desde novo, na mamadeira já, e já seja um adulto que sempre tomou café a vida inteira, café preto. Tô falando do café que é o que mais aparece, né? Mas daí também refrigerantes, essas coisas que tem cafeína também. Em algum momento, né? Geralmente quando você for mais velho, pode começar a dar alguns desses aqui. Não tô dizendo que vai dar tudo isso aqui ao mesmo tempo, tá? Cada corpo reage de uma forma. E aí pode ser que alguns tenham aí uma pressão mais elevada, né? E apresentem uma insônia. Então é um ou outro sintoma desses que pode acontecer e nem sempre a pessoa associa ao uso da cafeína. É isso que eu digo para vocês. Nem sempre, eu tô sentindo isso porque eu consumo cafeína desde sempre. Ninguém pensa assim, né? Geralmente a gente direciona para outra coisa. E aí aqui as cafeínas nas bebidas, bem do ladinho ali, ainda na página 42. Diz assim, ó: esses e outros problemas de saúde podem ser desencadeados pelo consumo diário de 250 gramas de produtos que contêm cafeína. Então, olha a quantidade que tem que consumir diariamente para começar a dar alguns desses sintomas. Então, tem que ter uma quantidade mínima ali, né, para começar isso aqui. Para não correr risco, verifique a quantidade de cafeína em miligramas existente na composição das seguintes bebidas. E ali tem algumas bebidas que você tem que olhar os ingredientes para ver quantas gramas, quantos miligramas tem de cafeína em cada um deles e você vê se está consumindo aí uma taxa ok de cafeína por dia. A última coisa que eu quero ver hoje, então, é sobre o açúcar. Está na mesma página, é a 42. Ali ele está falando droga entre aspas, né? Uma droga estimulante cerebral. Geralmente o açúcar a gente não vê como uma droga, mas da mesma forma que as outras, gente, ele também vicia, tá? E quanto mais açúcar a gente consome, mais o nosso corpo quer altas quantidades de açúcar. E aí o nosso paladar ele fica acostumado com uma quantidade de doce, né? Ou uma taxa de doce. Digamos assim, o doce que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo ele necessita de doce, tá? Que é a glicose, que a gente chama. Precisa. Mas essa taxa de glicose e de doce que o nosso corpo precisa já está presente nas frutas e nos outros alimentos. E geralmente, quando a gente come uma fruta, a gente não vê assim, nossa, estou comendo um docinho. Porque o nosso paladar está acostumado com o doce de verdade,
que é aquele doce do Nescau, do Todinho, doce do chocolate, né? E, enfim, da bolacha recheada ou sei lá o quê. E aí a gente tá acostumado com esses doces que é lá em cima, né? O doce do refri, tá? E aí começa o vício. E quando a gente tenta parar, é muito difícil. O nosso corpo, assim, ele pede açúcar de uma forma terrível. A gente quase entra em abstinência se a gente fica muito tempo sem esse tipo de açúcar, né? Mesmo a gente indo consumir fruta para tentar substituir, parece que a gente fica, mas isso aqui não é tão doce, eu queria um Nescauzão agora para poder comer de colher, sei lá, uma Nutella ou sei lá o quê. É que diz que tem alguns efeitos colaterais. Olha quais são. Eles são semelhantes aos provocados pelas outras substâncias que são estimulantes, só que com uma intensidade um pouco menor. Aí, se vocês forem lá nas substâncias estimulantes, né, como o tabaco, a cocaína e o crack, você pode ver que deixa o quê? O cérebro acelerado, falta de sono, né? Você fica com mais energia, fica todo agitado. É mais ou menos isso que o açúcar faz, só que numa dose um pouco menor. Então a gente precisa equilibrar os negócios, não ser muito, né, não consumir demais uma coisa, mas também não consumir de menos. Tem que ter equilíbrio, gente. Não adianta. Ok, então por hoje era isso. Hoje vocês vão estudar lá no roteiro agora, daí vocês podem baixar o roteiro. É a página 44 e 45, vai falar sobre dependência química. E esse é um assunto Só ler e sublinhar. importante. Ler, sublinhar e depois... E o vídeo? Não tem vídeo hoje. Vocês vão fazer 2 atividades práticas que eu deixei lá no roteiro. A primeira é essa aqui, da página 46, tá? Vou fazer essa aqui, anotar na própria página aqui, tá bom? E a segunda vocês leiam lá no roteiro, que aí é prático também. Podem ir lá, então, a gente começar e qualquer coisa a prof tá aqui. Findamos aqui a nossa aulinha, gente. E eu já vou saindo. Bom fim de para vocês, bom feriadão. Aproveitem, descansem bastante. E quem tem coisinha atrasada, coloque em dia, tá? Beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau!